Olá pessoal, do nosso Música para Paroxítona, estamos aqui de volta para falar um pouco mais da nossa rica música brasileira. Há 4 anos atrás nós falamos de um grande compositor que nos deixou, acabou caindo um pouco no esquecimento, mas pela tragédia, por o que aconteceu com ele, abreviou a carreira dele aos 21 anos de idade, e aí, mas ele acabou fazendo muita música legal e a gente vai voltar a falar dele porque a gente está comemorando os 70 anos, se estivesse aqui com a gente, do Milton Carlos, ou Milton Tassiano Fantucci Filho. Ele, como eu disse, é pouco conhecido, mas as músicas dele acabaram ficando aí, principalmente na voz do rei Roberto Carlos. Milton nasceu lá em 1954, no dia 13 de novembro de 1954, e faleceu num trágico acidente automobilístico. Ele e a noiva dele faleceram num acidente automobilístico em 21 de outubro de 1976. Ou seja, ele estava prestes a completar 22 anos de idade. Um enorme talento que a música brasileira perdeu tragicamente. Então, vamos fazer uma homenagem um pouco mais completa aqui, colocar algumas músicas, deixar aqui na descrição alguns sucessos dele, muita gente vai lembrar. Então vale a pena a gente estar falando aqui desse cara que participou de festivais lá no início da década de 70, ganhou alguns festivais, participava de festivais universitários. E aí, em 1973, ele fez uma música juntamente com a irmã dele, a Isolda. Muita gente aí que é fã do Roberto vai poder ver algumas músicas lá, Milton Carlos e Isolda, que era a irmã dele, que também já faleceu em 2018, aos 67 anos. Mas na época eles eram uma dupla assim, bastante atuante, como irmãos e como compositores, e aí fizeram a música Amigos, Amigos, para o Roberto em 1973, tem lá no álbum do Roberto de 73, Amigos, Amigos. Uma música bem legal, o Roberto descobriu e gravou. Tanto ele era bom com a Isolda que no ano seguinte ele gravou Jogo de Damas, que é uma música lá de 1974, o Roberto gravou. Em 75, o Roberto gravou de novo lá dentro do álbum dele, gravou lá a música Elas por Elas, também um grande sucesso. Em 1976, no ano da morte aí do Milton, o Roberto gravou duas músicas. Uma era Pelo Avesso e a outra era Um Jeito Estúpido de Te Amar. Uma música que foi gravada pela Maria Bethânia também, em 77, lá no álbum dela, chamado Pássaro da Manhã. Então, esses são os grandes sucessos. Nós deixamos aqui na descrição Amigos, Amigos, cantado por ele, Jogo de Damas, cantado por ele. Deixamos aí Pelo Avesso, cantado pelo Roberto, inclusive foi no final de ano, naquele especial do final de ano do Roberto de 76, ele quis homenagear lá o amigo e compositor que tragicamente ele perdeu, e aí ele cantou a música Pelo Avesso. Eu vou deixar na descrição aí essa interpretação do Roberto Carlos. Vou deixar também duas músicas aqui do Milton, que tem um álbum dele, inclusive eu tenho um álbum dele aqui, eu mostrei uma outra vez aqui rapidamente. Esse álbum do Milton Carlos é um álbum de 76, 75, e aqui tem o nome do álbum, chama-se Samba Quadrado, que é um dos grandes sucessos do Milton, um samba bem legal, o pessoal mais antigo vai lembrar dessa música, uma música bem legal. E vou deixar também a música, uma outra música que tocou bastante, que foi Memórias do Cafenice. Só para contextualizar, o Cafenice era um bar, café lá no Rio de Janeiro, que reunia a boemia lá na primeira metade do século passado. Tanta gente boa que passava lá pelo Cafenice, e ele fala um pouco dessas memórias. O Milton era bastante boêmio também, fazia umas músicas assim bem na boemia e tal. Então ele quis homenagear aí o Cafenice, falando das memórias do Cafenice. Eu vou deixar na descrição também essas duas músicas aqui do Milton, ele mesmo cantando.
houve, na verdade, a Isolda ficou bastante chocada, é óbvio, né, pela tragédia aí, pela violência do que aconteceu. Eles estavam assim no auge, eles estavam começando a criar muitas músicas. Ela perdeu um compositor, perdeu o irmão. E aí no ano seguinte ela fez uma música chamada Chorando, que é um chorinho, né, o ritmo de chorinho, que ficou bem legal. Eu vou deixar também a Isolda cantando, né? A Isolda tinha uma vozinha assim até meio infantil e tal, muito legal. E o Milton, uma voz muito aguda, assim, o pessoal ouvia, achava que era uma mulher que estava cantando, na verdade era o Milton, ele tinha um potencial de voz bem legal. Então eu vou deixar aqui com a Isolda a música Chorando e vou deixar uma outra música bastante conhecida do grande público brasileiro, que é o Outra Vez. Outra vez, quem gravou foi o Roberto Carlos, tornou-se aí um grande hit do Roberto Carlos. Aqui eu vou deixar na voz da Isolda. Essa música foi gravada pelo Roberto um ano depois, em 1977. Aí sim, somente a Isolda, infelizmente, é o que também homenageou o irmão aí, que faleceu no ano anterior. Então, não podíamos deixar de lembrar aqui do grande Milton Carlos, essas músicas para vocês darem uma olhada aqui, né? As músicas que o Roberto gravou, Jogo de Damas, Pelo Avesso, Um Jeito Estúpido de Te Amar, né? Amigos Amigos, e aí as músicas do Milton que fizeram sucesso, as duas principais, que é Memórias do Cafenice e o Samba Quadrado, e as duas que a Isolda fez para homenagear o irmão, o Chorando, que eu disse há pouco, e Outra Vez. Então, fica aqui essa homenagem do nosso canal, agora mais completa, com toda a descrição. É importante que vocês deem uma olhada para conhecer um pouco da história da música brasileira. Um cara que foi embora aí aos 21 anos, muito, mas muito precocemente. No auge da carreira, poderia ter feito muita coisa boa para nossa música, como fez até então. Então, homenageando aqui os 70 anos, se estivesse com a gente, estaria completando aí 70 anos o grande Milton Carlos. Então, curtam na descrição aí, deem uma olhada um pouquinho no histórico da vida dele, que vale a pena lembrar aí desse cara aí, desse grande compositor, o Milton Carlos, e também homenagear a irmã dele, que também já se foi, mas a irmã dele, que era parceira dele aí nos momentos da vida e musical. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.